homem morreu nesse domingo depois de tentar assaltar um policial no Parque das Nações, zona norte da capital. De 9 anos de profissão, este policial viveu uma situação inusitada. Foi a própria vítima de uma tentativa de assalto. Lá eles anunciaram o assalto, cercaram meu carro, um por cada lado da porta e 3 ficaram na frente. E eu travei o carro, eles tentaram entrar, não conseguiram, começaram a bater para quebrar os vidros da porta. Eu decidi atirar, disparei de dentro para fora e esse elemento evadiu-se. Eu consegui sair do carro e efetuar mais 2 disparos. Eu dei voz de prisão, o elemento não aceitou a voz de prisão, veio para cima, eu tive que efetuar o segundo disparo. Segundo testemunhas, ainda era cedo, por volta das 8 horas da noite. O carro do policial estava estacionado aqui na Rua México, no bairro Parque das Nações. No chão ainda dá para ver a mancha de sangue de um dos assaltantes que morreu na hora. Um jovem conseguiu fugir. O homem, identificado apenas como Gordo, morreu na hora. 2 adolescentes foram apreendidos e Bruno Vitor Nunes, de 22 anos, está internado no pronto-socorro 28 de agosto. Segundo os médicos, está fora de perigo. Se você não tiver conhecimento de arma, não tiver um preparo, não faça, porque você vai morrer. Então eu agi pela experiência e porque tinha que ser feito daquela forma que bandido tem que ser na cadeia ou morto. E Manaus comemora um aumento de 32% nas vendas de imóveis ainda na planta, um número superior em relação aos demais estados brasileiros. A cidade cresce agora para cima, em todas as zonas, canteiros de obras. 32% é um número que difere realmente de toda a média nacional. Quando vocês viram que a média é Rio, São Paulo, todos estão na faixa de 18%, Belo Horizonte, Brasília, e os demais capitais todas estão abaixo de 10%. São Paulo aparece em segundo lugar com 18,7%. O Espírito Santo teve um aumento de 7,1%. Na capital do Amazonas, os imóveis mais procurados são os de 2 quartos, a preços mais populares. Desses imóveis vendidos em Manaus, este ano, quase 70% estavam na planta. Mas com a grande quantidade de obras na capital, é preciso ficar atento à qualidade do serviço. A gente vai ter que formar muita gente dentro dos canteiros, está tendo muito curso nas entidades de formação, mas não acreditamos e não podemos acreditar e não devemos deixar que essa qualidade caia. O sucesso das vendas na capital do Amazonas se deve ao preço do metro quadrado, que hoje é de R$ 3.200 em média. É o metro quadrado mais barato do país, segundo o Sindicato da Construção Civil do Amazonas. Parece alto, mas se comparado ao Rio de Janeiro, por exemplo, este valor pode subir para R$ 10.000. O bairro que mais apresentou crescimento imobiliário em Manaus foi o Santa Etelvina. Pelo menos 800 unidades foram construídas nesta região, mas as vendas aqui foram de apenas 15%. Mas aqui na Ponta Negra, que no passado apresentou um grande boom imobiliário, as vendas aumentaram 41%. As construtoras estão interessadas nos surgimentos de shoppings e com a revitalização da praia da Ponta Negra. Para 2012, novos empreendimentos devem ser lançados por aqui. Por ser área nobre, o valor do metro quadrado pode subir para R$ 5.000 e, dependendo do empreendimento, algumas unidades chegam a R$ 3 milhões. Já no Santa Etelvina, é possível comprar um apartamento de 60 metros quadrados de 3 quartos por R$ 110 mil. Outro bairro que apresentou forte crescimento foi o Aleixo, no conjunto Morada do Sol. Nesta área, prédios são erguidos um ao lado do outro. E com a Ponte Rio Negro, outra novidade, são torres residenciais que vão ser construídas do outro lado do rio, no município de Iranduba. Eu não tenho dúvida de que ali vai ser um local que é um local de expansão. Agora a gente não tem como prever exatamente como vai acontecer, mas eu não tenho dúvida que lá vai ser um local de expansão futura. Até a Copa de 2014, pelo menos um novo empreendimento deve ser lançado a cada mês no Amazonas. Algumas escolas municipais ainda estão fechadas devido às obras de reforma. E o transtorno de muitos pais de alunos continua. Hoje eles fecharam uma rua na zona leste da cidade em sinal de protesto. Já estamos no mês de dezembro e muitos estudantes esperam pelo início do ano letivo. Nos cartazes, o pedido de pais e alunos.
Esta escola municipal, Jarlesse da Conceição Zaranza, está fechada há quase 8 meses para a reforma. Já estamos em dezembro e os estudantes ainda aguardam o início do ano letivo. Ele ia para a quarta, está na terceira, mas como tudo está parado, não podemos fazer nada. Só isso. Assim como está parado para a multidão que está aqui. Nós queremos muita multidão, só que estão em casa. Para fazer aqui, cobrir esse colégio para saber que nós somos um pai que queremos o direito do nosso filho. Em protesto, os pais fecharam a rua principal do bairro Mutirão. Toda semana o gestor da escola diz que vai entregar, que vai fazer, que vai começar a aula. Agora a desculpa é que o secretário estava na França, que o secretário estava viajando. Chega! Quer dizer que se o secretário da Educação do município não estiver em Manaus, não tem aula. Desde agosto deste ano, nossa equipe de reportagem acompanha a revolta dos pais. A assessoria da CEMED informou que o prédio seria entregue à população ainda no mês de setembro. Depois marcou uma nova data, 17 de novembro. Mas até hoje os portões da escola continuam fechados e centenas de crianças fora da sala de aula. Perdeu um ano de aula, né? Já era para estar no terceiro ano e agora que vai estudar o segundo. Desde aquela época foi feita a matéria, até hoje a minha filha continua lá em casa, só faz um cursinho ali e fica parada. A Secretaria Municipal de Educação informou que o trabalho de reforma na escola já foi concluído. As aulas ainda não iniciaram porque a empresa Eletrobras Amazonas Energia ainda não efetuou a ligação da subestação que vai atender a escola. A CEMED garantiu ainda que as aulas vão obedecer um calendário especial, já aprovado pelo MEC. A nossa produção também entrou em contato com a Amazonas Energia e, segundo a assessoria, a empresa ainda está apurando se realmente houve essa solicitação da CEMED e deve se pronunciar ainda hoje. O governador do Amazonas, Omar Aziz, e o prefeito de Iranduba, Nonato Lopes, visitaram hoje a sede da Band Amazonas. O prefeito Nonato Lopes visitou a sede da emissora e aproveitou para falar sobre os benefícios que a Ponte Rio Negro trouxe para o município. Eles vão vender o seu produto lá por um preço mais barato, vão ganhar mais e o povo de Manaus vai comprar lá no Iranduba e vai atravessar a ponte, vai ser uma coisa muito bonita. Quem também visitou a Band Amazonas foi o governador do Amazonas, Omar Aziz. Em entrevista ao programa Exija Seus Direitos, ele falou sobre o novo programa para deficientes físicos no estado e garantiu ainda que as áreas de saúde, educação e segurança pública vão ser a base do governo em 2012. Equipamentos que as delegacias integradas têm que ter, o início das obras do pronto-socorro da Zona Norte, que vai ser um pronto-socorro para mais de 300 leitos, o início da obra do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos e a construção de 36 novos sets, dos quais 20 na capital e 16 no interior. Agora o futebol. Nesse domingo, os grandes clubes brasileiros entraram em campo e com eles os corações de milhões de brasileiros e dos amazonenses também. O Corinthians, agora pentacampeão, protagonizou um jogo emocionante contra o Palmeiras e o Vasco, vice-campeão, entrou em campo contra o Flamengo na disputa pelo título. Quem conta toda essa emoção da última rodada pra gente são os repórteres Juliano Couto, Rômulo de Castro, Alberto Júnior e Josenilson Guerreiro. Antes do jogo entre Corinthians e Palmeiras, nas ruas de Manaus, carros enfeitados com bandeiras. Na capital, o ponto de encontro dos torcedores do Timão foi a quadra da Escola de Samba Sem Compromisso, que ficou completamente tomada pelos torcedores. Lá dentro da quadra, mais de 5.000 torcedores e aqui do lado de fora, uma enorme fila, pelo menos 2.000 pessoas ainda tentando entrar. Torcedores fizeram uma homenagem ao jogador Sócrates, que faleceu horas antes do clássico. Ele comandou, revolucionou a democracia corintiana nesse país. Já o ponto de encontro dos vascaínos foi a sede da Força Jovem na zona centro-sul da capital. Pode que vamos ser campeão! As bandeiras, a expressão, tudo inspirava confiança antes do jogo. No meio da empolgação, sobrou até para Ronaldinho Gaúcho. O jogo começa com o Vasco partindo para cima. A empolgação dos jogadores contagia a torcida. Logo nos primeiros minutos, a competição esquenta.
Já o Palmeiras pega pesado no início do primeiro tempo. O desempenho visto pela Mancha Verde foi melhor, mas os torcedores do Corinthians em Manaus não se intimidam. Na quadra da Sem Compromisso eles cantam e olha como são afinadíssimos. No primeiro tempo, um pênalti poderia dar um gás a mais ao Corinthians, mas o juiz não marcou. Resultado, torcedores revoltados. E entre passes certos e errados, o gol do Vasco saiu aos 29 minutos do primeiro tempo. O Flamengo bem que insistiu, partiu para cima, mas o primeiro tempo terminou em 1-0 para o Vasco. Voltando ao jogo de Corinthians e Palmeiras, nada de gol. O Palmeiras não deu muita moleza para o Timão não. Mais atuante em campo, o Palmeiras teve mais posse de bola. Mas a torcida fiel Manaus está confiante no time. Mas vamos saber como é que está a movimentação entre Flamengo e Vasco. Rômulo de Castro. Juliano, já que na sede da torcida do Vasco a animação era total. Observa só como é que ficou isso aqui depois do primeiro tempo. Agora falta apenas um tropeço do Corinthians para que o Vasco seja o grande campeão. Zé Duarte, mesmo aos 82 anos, veio com a família assistir ao clássico. Torcedor antigo queria pelo menos um golzinho do Corinthians. Foi muito bom o primeiro tempo, sem gol, né? Agora vamos ver o segundo tempo, agora como é que vai ser realizado, né? As crianças também estavam atentas a cada lance do jogo. Um quase gol do Timão de Edson deixou a torcida assim, vibrante. Torcedor é assim mesmo, uma hora ri, outra hora xinga, chora. Érica Moura gritava sem parar, chamava palavrão, beijava a camisa do time, um nervosismo só. É que em campo nada de gol, já que a bola não entrava, uma chuva de cartões amarelos e até vermelhos. O Palmeiras fez um gol, mas que ficou impedido para a tristeza do jogador Henrique. E o clima no campo era tenso, uma confusão levou à expulsão de João Vitor do Palmeiras e Leandro do Corinthians. No clássico Vasco e Flamengo, a tensão também aumentou. 5 minutos de acréscimo e depois de muito empurra-empurra em campo, o juiz finalizou a partida. Não foi dessa vez que o campeonato brasileiro veio, só que o resultado foi muito positivo para a turma do Vasco. Tanto que aqui a comemoração foi bem para depois do jogo. No Pacaembu, fim de jogo também, e tudo 0-0, mas o Corinthians só precisava de um empate. Lembra da Érica? Mesmo sem gol algum, ela comemorou. Teve gol, mas valeu! Com certeza, é campeão, meu Corinthians! É campeão! É, mesmo sem fazer nenhum golzinho sequer, o Corinthians garantiu o título do Brasileirão, o 5º da sua história. Um ótimo fim de tarde para você, até amanhã.